Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso curso intitulado A Teoria da Praxis em Gramsci. É um curso baseado em leituras comentadas dos verbetes para um dicionário gramsciano, organizado por Carlos Nelson Coutinho, no livro De Rousseau a Gramsci. É um livro de 2011, provavelmente seja o último livro, tenha sido o último livro de Carlos Nelson Coutinho. E esse capítulo, o capítulo 6, intitulado Verbetes para o Dicionário Gramsciano, ele é muito interessante, porque ele nos fornece alguns verbetes que eu considero fundamentais para nós entendermos a necessidade de resgatar a política nas condições da era neoliberal. Então, os verbetes são catarse, grande política e pequena política, relações de força, vontade coletiva. Cada um desses verbetes constitui aquilo que é fundamental na praxis emancipatória, na praxis contra o capital. E é exatamente aquilo que é alvo da ofensiva neoliberal. Quer dizer, na era neoliberal, o capital ele procura degradar a catarse, degradar a grande política, reduzindo a pequena política, degradar as relações de força das classes subalternas e degradar a vontade coletiva, reduzindo a sociedade à vontade dos indivíduos. Então, vejam bem, esses verbetes eles constituem alguns elementos fundamentais daquilo que é necessário para o exercício da política. O exercício da política o que é a política? A política é a ferramenta de mudança histórica. Não se muda a sociedade sem a política. E esses verbetes, eles dizem respeito àquilo que seria elementos de uma ontologia da praxis política. Então, hoje, nós iremos estar comentando o verbete intitulado Catarse. Vamos estar lendo e comentando esse texto de Carlos Nelson Coutinho, e é um conceito fundamental entendermos o que é catarse. Como em muitos outros casos, Gramsci se vale de um velho termo, mas o preenche com um novo conteúdo, criando um conceito inédito e original. Quer dizer, Gramsci ele tinha essa mania, de utilizar velhos termos, mas dando-lhe um novo conteúdo. É o caso de catarse. O termo catarse
ele foi utilizado pela primeira vez por Aristóteles para identificar o efeito que a tragédia provoca no espectador. O filósofo grego define a catarse como purgação das paixões, no sentido de uma elevação, de uma superação e, em certo sentido, de uma passagem da arte à moral. Mas, ao fazer isso, não vai além da definição da tragédia e de seus efeitos. É precisamente esse momento da elevação, da superação, que Gramsci recolhe do termo aristotélico e, ao universalizá-lo, Gramsci faz dele uma determinação essencial da praxis humana e, mais especificamente, da praxis política. Escreve Gramsci, abre parênteses, pode-se empregar a expressão catarse para indicar a passagem do momento meramente econômico ou egoístico passional ao momento ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Fecha parágrafo. É uma citação do Caderno dos Cáceres. Estamos aqui diante daquele movimento por meio do qual o particular, o econômico, corporativo, o egoístico, passional, é dialeticamente superado no universal, o ético político. Superação que Gramsci considera uma determinação essencial da praxis política, quando esta é entendida em seu sentido amplo. Então, para Gramsci, a praxis política se caracteriza por esse movimento de superação do particular pelo universal, superação daquilo que é econômico, corporativo, egoístico, passional, por aquilo que é ético e político. Então, essa é uma determinação essencial da praxis política. Sem esse movimento de superação, você não tem política, né? É por isso que, quando na sociedade neoliberal se cria todos aqueles obstáculos para que os indivíduos possam estar fazendo esse movimento de superação do particular no universal, isso é uma forma de estar obstaculizando a praxis política, né? Sociedade neoliberal é aquela sociedade do particularismo, do individualismo, daquele momento egoístico, passional, né? Cada um centrado em si mesmado. Então, isso é uma forma de estar impedindo a formação dessa determinação essencial
da praxis política. Gramsci sugere nessa fundamental passagem de sua obra um modo dialético de conceber a relação entre estrutura e superestrutura, com base em um dos textos mais presentes nos cadernos do Cáceres, né, que ele cita bastante, né? Gramsci cita bastante o prefácio que Marx escreveu em 1859 para a contribuição à crítica da economia política, né? Mas essa passagem do particular ao universal, do econômico corporativo ao ético político, não é a única superação dialética que Gramsci crê estar contido num momento catártico. Quer dizer, o momento catártico ele não é constituído só por essa passagem do particular ao universal, do econômico corporativo ao ético político, né? Gramsci prossegue. Isto significa, eu estou lendo aqui uma passagem do Caderno de Cáceres, né? Isso significa também a passagem do objetivo ao subjetivo e da necessidade à liberdade. A estrutura de força exterior que esmaga o homem, assimilando e tornando-o passivo, transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova forma ético-política, em origem de novas iniciativas. Veja bem aqui como Gramsci está conceituando a praxis. A praxis, ela é esse momento catártico, essa passagem do universal, né, do particular ao universal, do econômico corporativo ao ético político, mas é também a passagem do objetivo ao subjetivo, da necessidade à liberdade. Vejamos, por exemplo, o caso de uma crise, né? Uma crise capitalista que se caracteriza por uma estrutura de força exterior que esmaga o homem. Gramsci salienta que a praxis faz com que ele saia daquela posição passiva, que ele transforme aquela necessidade em meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova forma ético-política, em origem de novas iniciativas. Isso é interessante porque, se nós formos verificar, Gramsci está só salientando aquilo que Jorge Lukács, décadas depois, ele traduziria na frase: o homem é um ser que dá respostas. Que é exatamente isso. É a capacidade de você transformar aquilo que o esmaga, que o deixa passivo, em um meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova forma ético-política. Temos aqui a rejeição de qualquer possibilidade de uma leitura mecanicista da relação entre estrutura e superestrutura. A praxis humana, em seu momento catártico, põe em movimento precisamente a passagem das determinações objetivas à subjetividade criadora.
tanto que Gramsci se refere a essa passagem como origem de novas iniciativas, ou seja, a passagem da necessidade à liberdade. Então, a praxis é exatamente isso, a passagem da necessidade à liberdade. É você transformar aquelas forças que te esmagam em meio de liberdade, em origem de novas iniciativas, que é exatamente essa resposta que está contido na frase de Jorge Lukács. Sem negar a importância ontológica dos momentos da objetividade e da necessidade, que são igualmente constitutivos do ser social, Gramsci indica seu ineliminável vínculo com a iniciativa do sujeito e, portanto, com a liberdade. Quer dizer, Gramsci ele ressalta essa questão da iniciativa do sujeito com a liberdade, que é aquilo que, na verdade, caracteriza a praxis. É claro que ele não despreza os momentos da objetividade e da necessidade, que são igualmente constitutivos do ser social. Mas não dá para pensar objetividade e necessidade sem também levar em consideração a iniciativa dos sujeitos. Estamos aqui diante de um momento essencial da ontologia gramsciana do ser social, no qual se articulam causalidade e teleologia, necessidade e liberdade. Então, todos esses são elementos da dialética da praxis. A praxis é exatamente isso, essa articulação entre causalidade e teleologia, necessidade e liberdade, para sublinhar a importância ontológica de sua peculiar concepção de catarse. Gramsci conclui a sua nota afirmando, abre o parágrafo, a fixação do momento catártico torna-se assim, parece-me, o ponto de partida de toda a filosofia da praxis. Vejam bem, o ponto de partida de toda a filosofia da praxis é o momento catártico. O processo catártico coincide com a cadeia de sínteses que resultam do desenvolvimento dialético. Recordar os 2 pontos formulados no prefácio marxiano, acima citado, entre os quais oscila esse processo que nenhuma sociedade se coloca tarefas para cuja solução já não existam ou estejam em vias de aparecimento as condições necessárias e suficientes, e que nenhuma sociedade deixe de existir antes de haver expressado todo o seu conteúdo potencial. Então, é essa questão de que na praxis humana, quando você fala em necessidade, você também está pressupondo a liberdade. Quando você fala em causalidade, você está pressupondo a teleologia. E Gramsci ele recorda essa passagem aqui do prefácio marxiano, quando Marx ele coloca que nenhuma sociedade se coloca tarefas para cuja solução já não existam. E, evidentemente, quando se fala em solução, você está falando na iniciativa do sujeito.
Podemos agora compreender melhor o que Gramsci tem em mente quando afirma repetidamente que tudo é política. Olha só, Gramsci ele afirma repetidamente que tudo é política. Trata-se de outro modo de dizer que tudo é catarse. Ou seja, que todas as formas de praxis do trabalho orientado para a dominação da natureza, até as formas mais complexas de interação e consciência social, contém essa possibilidade da passagem do particular ao universal, do objetivo ao subjetivo, da necessidade à liberdade. Então, é nesse sentido que todas as formas de praxis têm esse momento catártico, se caracteriza pelo momento catártico. Não é apenas a praxis política. Não são muitas as passagens em que Gramsci fala de catarse. Em um único caso, ele trata o termo de um ângulo exclusivamente estético. Discutindo o canto 10 do Inferno de Dante, Gramsci afirma que é catarse a passagem da poesia à estrutura, para utilizar os termos protianos dos quais ele se serve nesse contexto. Ou seja, a passagem de uma frase de valor poético sobre a suposta morte do poeta Guido, às didascálias de Farinata, que provocam o drama de Cavalcanti, o pai do poeta. Mas na outra passagem dos cadernos do Cáceres, em que Gramsci fala de catarse, com referência à arte, já aparece com clareza a relação com a política em sentido amplo. Como vocês verificam, a utilização do termo catarse que Gramsci faz, ela oscila entre a utilização na arte e a utilização na política. Sobre a peça Casa de Bonecas, de Ibsen, Gramsci escreve: e de resto, não poderia ser outra coisa o chamado teatro de ideias, ou seja, a representação de paixões ligadas aos costumes, com soluções dramáticas que representem uma catarse progressista, que representem o drama da parcela intelectual e moralmente mais avançada de uma sociedade e que expressa o desenvolvimento histórico imanente aos próprios costumes existentes. Fecha aspas. Nessas duas notas estéticas, Gramsci reafirma a passagem do particular ao universal como característica definidora da passagem, da catarse. Então, veja bem, é importante salientar esse ponto. A característica definidora da catarse é a passagem do particular ao universal. Isto se dá pela praxis. Existem, porém, outras passagens em que o uso de catarse assume claramente o sentido ontológico político presente na nota citada no início. Significativa é a passagem na qual, depois de expor o conceito de revolução passiva, outra categoria de Antônio Gramsci, depois de expor o conceito de revolução passiva no âmbito de uma análise crítica da historiografia de Clote,
Gramsci fala do grupo social que se apresenta como um promotor da catarse, ou seja, da passagem do universal ao particular. Olha que interessante, agora ele já está falando aqui do grupo social que se apresenta como sendo promotor da catarse. Depois de se referir ao modo de conceber a dialética própria da concepção revolução-restauração, ou seja, de um conservadorismo reformista temperado, expressão de Antônio Gramsci, né? Gramsci afirma, abre parágrafo, um tal modo de conceber a dialética é própria dos intelectuais, os quais concebem a si mesmo como os árbitros e os mediadores das lutas políticas reais, os que personificam a catarse do momento econômico ao momento ético-político, isto é, a síntese do próprio processo dialético. O próprio processo dialético se caracteriza, então, por essa passagem do momento econômico ao momento ético-político. Embora não diga explicitamente nesses termos, Gramsci crê que o principal promotor de uma catarse revolucionária para os grupos subalternos é o que ele chama de moderno príncipe, concebido na famosa expressão de Togliatti como um intelectual coletivo. Então, veja bem, o principal promotor de uma catarse revolucionária para Gramsci, né, o principal promotor de uma catarse revolucionária para os grupos subalternos é o partido. É o partido concebido como sendo o moderno príncipe, o intelectual coletivo. Ainda em polêmica com Croce, na qual busca demonstrar que a distinção entre filosofia e ideologia é apenas de grau, já que ambas são concepções do mundo, Gramsci especifica o que entende por filosofia, que ele considera mais universal do que a ideologia política. Precisamente porque na filosofia tem um lugar para a catarse. Tem um lugar para uma catarse. Diz Gramsci, é filosofia a concepção do mundo que representa a vida intelectual e moral. Catarse de uma determinada vida prática. De todo um grupo social concebido em movimento e considerado, consequentemente, não apenas em seus interesses atuais e imediatos, mas também nos futuros imediatos. É ideologia, diz Gramsci, toda concepção particular dos grupos internos da classe que se propõe ajudar a resolver problemas imediatos e restritos. Então, isso aqui é muito interessante porque Gramsci utiliza catarse para caracterizar o que ele considera como sendo a filosofia. Filosofia que é uma concepção do mundo que representa a vida intelectual e moral de todo o grupo social, né, a partir do qual você tem uma determinada vida prática, mas
você tem um movimento em que se vai para além dessa vida prática, desses interesses atuais e imediatos, e aonde se plasma, então, a ideologia, essa concepção particular dos grupos internos da classe, que se propõe a resolver problemas imediatos e restritos. E a ideologia como sendo fundamental para a praxis. Não se tem praxis sem ideologia. E a ideologia como sendo esse momento catártico da filosofia para a ideologia. Entendida a filosofia como sendo a concepção do mundo daquele grupo particular. Gramsci volta a falar de catarse no célebre parágrafo na qual discute a passagem do saber ao compreender, ao sentir, e vice-versa, do sentir ao compreender, ao saber. Em função disso, afirma que não se faz política, história, sem essa paixão, isso é, sem essa conexão sentimental entre intelectuais e povo-nação. Isso aqui é muito interessante para que a gente possa entender que a praxis ela envolve todos esses elementos. Ela envolve esse movimento, essa passagem do saber ao compreender, ao sentir, e do sentir ao compreender, ao saber, a essa relação intelectuais e povo-nação. Vocês verificam que todos esses elementos são obstaculizados pela ideologia neoliberal. Aqui no Brasil é muito claro essa dificuldade de você constituir essa categoria de praxis devido a esse movimento de estar quebrando essa conexão. Gramsci parece conceber essa conexão como uma forma moderna de catarse, de construção da vida do conjunto, a única que é força social, por meio da qual se cria o bloco histórico. Olha só, se você corta essa conexão, você não consegue ter o momento catártico, não consegue fazer essa construção da vida do conjunto, dessa força social capaz de criar o bloco histórico, né? Então, Gramsci, com esse conceito de catarse, ele está pensando esse elemento interno à constituição da praxis. Né? É um conceito fundamental da teoria da praxis. Né? Essa passagem da necessidade à liberdade, da causalidade à teleologia, dessa conexão capaz de construir a vida do conjunto, a força social que é necessária para se criar o bloco histórico. Enfim, se fazer história. Né? Praxis significa fazer história. Com efeito, Gramsci diz que Deman estuda os sentimentos populares, não concorda com eles para conduzi-los e dirigi-los a uma catarse de civilização moderna. Sua posição é semelhante à do estudioso do folclore. Concluindo, então, esse verbete do Carlos Nelson Coutinho, intitulado Catarse,
nós podemos dizer, embora não compareça muitas vezes nos cadernos do Cáceres, o conceito de catarse ocupa certamente um posto central na ontologia social de Gramsci, que com esse termo expressa a ideia segundo a qual, como vimos, o ser social é constituído por uma relação sempre mutável de particular e universal, de objetivo e subjetivo, de necessidade e liberdade. Então, não é à toa que esse é o primeiro verbete desse dicionário gramsciano que está sugerido aqui por Carlos Nelson Coutinho. O próximo verbete que nós estaremos lendo e comentando se intitula Grande Política e Pequena Política. Então, até a próxima. Obrigado.